Olá, estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão oportunizando esse programa são Boa Vista, Comércio de Equipamentos, academias em geral, Barbearia Molina, cuidando do seu visual, e Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Como empresas de apoio, estão conosco Sebem Móveis, Moda Vírus e Estética Flor da Pele. Com fé é possível. Normalmente usamos a expressão que tudo na vida tem um preço. Nossas escolhas em o ônus e o bônus. Quando exageramos numa refeição, parece uma sensação de grande prazer naquele momento, mas depois vem o ônus, que produz mal-estar e até outras complicações na saúde. Na vida espiritual, também podemos avaliar algumas coisas assim. Quando falamos sobre o custo, nos referimos à capacidade que temos de calcular perdas e ganhos visando uma tomada de decisão. Entendo por decisão toda e qualquer situação em que haverá perdas e ganhos. Nesse caso, calcular o custo é tomar consciência do que vamos perder e ganhar numa determinada decisão. No fundo, as pessoas calculam custos o tempo todo, pois sempre estão decidindo. O discipulado, como ato de seguir a Jesus, é uma decisão. Portanto, tem um custo. Qual é esse custo? Em Lucas 14, a partir do versículo 25, nos diz o texto da palavra de Deus. Uma grande multidão acompanhava Jesus, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com base nesse texto, o ato de seguir a Jesus pressupõe 3 demandas: um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Vamos ver primeiro sobre o custo do amor. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, disse Jesus, não pode ser meu discípulo. A primeira demanda do discipulado é o amor. Não o amor em geral, mas um amor específico. Pessoas podem amar a Deus como se ele fosse de barro ou de metal, ou como mais uma pessoa importante que disputa a nossa atenção em relação aos outros. Quando isso acontece, de alguém amar a Deus como se ele fosse meramente uma coisa entre outras, ou mais uma pessoa entre outras, Deus não está sendo priorizado. Ele é apenas mais um item na agenda. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, isto é, acima da família e da sua própria vida.
Quando amamos nossa família mais do que a Deus, nossa família não é amada como deveria ser. Na verdade, quando isso acontece, ela é amada no lugar de Deus. Ela se torna um ídolo que controla toda a nossa vida e agenda. Portanto, o discipulado requer que Cristo seja o centro. E isso terá um custo, principalmente se nossa família, bens ou nós mesmos ocuparem a centralidade do nosso coração. Nesse texto também aprendemos sobre o custo do sofrimento. Quando Jesus diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual era o significado de carregar sua cruz para os primeiros discípulos, que ainda não tinham visto Jesus carregar a cruz até o local onde seria crucificado? Para eles, a cruz era símbolo de rejeição e humilhação. O sujeito que carregava uma cruz tinha sido banido da sociedade porque ele era considerado uma ameaça para todos. Ele deveria sim ser eliminado, mas não sem antes passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Carregar sua cruz revela que seguir a Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinos. Por isso, para evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, acontece todo dia. Podemos ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do Evangelho, maquiar a Bíblia e nossas igrejas locais para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade sem cara feia, sem sermos taxados de fanáticos, fundamentalistas e, por que não, de loucos, porque a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Quando desprezamos a demanda do sofrimento, forjamos uma cruz para nós mesmos. Meus amigos, irmãos, seguir a Jesus, viver o cristianismo tem alegrias, temos vitórias e grandes superações, mas não podemos esquecer que temos uma cruz para carregar. Carregar a cruz implica comprometimento, disposição, envolvimento com a vontade de Deus para conosco. Avalie isso agora mesmo. Você tem carregado a sua cruz? Ou você está crendo num evangelho barato, daqueles oferecido na prateleira de R$ 1,99? Não se engane. Ser cristão é carregar a cada dia a sua cruz e Jesus nos dá força e coragem para isso. Também aprendemos através desse texto sobre o custo do desapego. Essa demanda desfere o último golpe. Trata-se de um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento ao mundo. Os vínculos com as pessoas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. O objetivo do discipulado cristão é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos neste mundo, libertando-nos da crença de que somos o que possuímos e que temos o domínio sobre nossa família, nossas coisas e até sobre nós mesmos. Por essa razão, o discipulado bíblico deve começar com submissão a Jesus e a sua palavra. Os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raízes de sua cultura egocêntrica
e que em seguida foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Jesus deve ter a supremacia. Ele é o rei a quem devemos nos render e perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de tudo à nossa volta. A advertência de Jesus é precisa. Aquele que for incapaz de amar a Cristo, acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e seu ensino, e de desvincular-se de tudo o que prende nesse mundo, jamais poderá ser seu discípulo. Através do programa Com Fé é Possível, Deus revela amorosamente porções da sua palavra para vivermos um cristianismo autêntico, sem adequações aos caprichos que esse mundo propõe. Precisamos viver e ter a convicção do que acreditamos, com humildade, paciência e com as armas do amor em nosso coração. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, um texto muito importante. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Nós não podemos nos iludir, não podemos achar ou querer que todos nos queiram bem, que nos aplaudam. Não foi assim que fizeram com Cristo. Ele foi muito rejeitado, odiado e acolhido por poucos. Entretanto, foi coerente com aquilo que pregou, com aquilo que ensinou, e não deu a mesma medida que recebeu. Onde foi muito odiado, ele muito amou. Onde não foi aceito, ele soube acolher. Precisamos viver nossa fé com muita coerência, precisamos ter também a maturidade de saber que não vamos agradar a todos. Muitas vezes, nem na comunidade em que vivemos ou no lugar em que estamos, conseguimos ser agradáveis e acolhidos sempre. E a verdade maior é que o coração de alguns terão ódio por aquilo que pregamos ou ensinamos. A mensagem do Evangelho é um antídoto para o mal e para a perversidade deste mundo. O mundo muitas vezes não vai acolher, não vai aceitar, e nós não precisamos espernear. Precisamos viver e ter a convicção do que acreditamos com humildade, paciência e, repito, com as armas de amor em nosso coração. Não precisamos fazer guerra nem odiar ninguém. Não precisamos nos tornar mundanos para conquistar o mundo. Não precisamos fazer o que todos fazem para que nos sigam também. É o contrário. Senão, nós é que acabaremos sendo seduzidos pelo mundo. Precisamos ser coerentes com nossas convicções, com aquilo que cremos, mas precisamos primeiro testemunhar com nossos atos e palavras as nossas convicções. Como nos diz Jesus, se fôssemos do mundo, se a nossa mentalidade fosse humana, o mundo nos amaria. E aí está, talvez, o grande problema da vivência da fé. Porque quando estamos com os da igreja, temos convicção como eles. Mas quando nos misturamos com as pessoas que não têm convicção da nossa fé, muitas vezes temos medo de testemunhá-la. Muitas vezes, para agradar, queremos ter uma mentalidade mundana também. Nós não somos melhores, nem puritanos, mas temos convicção. Não é porque todos dizem palavrão que também iremos nos render a falar. Não é porque falam coisas obscenas que também iremos falar.
Não é porque este ou aquele trai sua esposa, seu cônjuge, pratica o adultério, que também iremos fazer. Não é assim que somos chamados, não é assim que se vive a fé. Alguns podem até dizer, mas o fulano bebe à vontade. Através do Evangelho, somos edificados e não é porque alguém vive uma vida desregrada na bebida que também faremos o mesmo. Meus irmãos e amigos, é preciso assumir nossa fé com convicção e não nos deixar arrastar pelos maus exemplos, mas perseverarmos no Senhor Jesus. Ter uma vida regrada pelo Evangelho é um privilégio para poucos. Poucos que têm fé, poucos que escolhem entrar pelo caminho certo. O caminho é Jesus. Não existe outro caminho que nos leva para o Pai. Eu desafio você a crer nesse Evangelho. O Evangelho do nosso Cristo, Filho de Deus, que deu sua vida por amor. Talvez esse programa está pegando em cheio em você, empresário, onde dinheiro não é problema para você. Mas, ao ouvir a pregação do Evangelho, está sentindo seu coração ardendo, porque você sabe que sua vida está uma porcaria, está uma verdadeira desgraça por estar vivendo assim. Parece ter tudo, mas não tem nada. Amigos só tem pelas festas que você patrocina. Esposa e filhos são apenas uma peça decorativa, parecendo um encargo na vida. Mas tudo isso pode mudar hoje mesmo. Jesus Cristo morreu numa cruz para te salvar, para transformar a sua vida. Tudo na vida tem o ônus e o bônus, certo? Se quiser ver dessa forma, então, o ônus em ser cristão é ter uma cruz para carregar todos os dias. Mas o bônus é ser perdoado, transformado, abençoado e, quando essa vida terminar, a segurança de ter vida eterna. Amém? Eu quero orar por você. Poderoso Deus, nós pregamos a Tua palavra sobre as implicações de seguir a Jesus, sobre a maneira que o Evangelho nos leva a crermos e a vivermos a nossa vida. Eu oro nesse momento por todas as pessoas que têm abandonado a cruz, pessoas que por diversos motivos têm deixado a cruz de lado. Pai, nós queremos viver a essência do Evangelho, através do Teu amor. Eu oro abençoando para que esta pessoa se posicione agora mesmo para viver esta nova vida, para que tenha a coragem de pegar novamente a sua cruz e seguir o caminho, seguindo as pegadas do Senhor Jesus. Deus, eu oro abençoando todas as pessoas para que a cura de enfermidade seja uma realidade, para que toda opressão seja repreendida e para que o coração de todos se encha com muita paz, alegria e prazer em Te servir. Eu oro agradecido, como a Bíblia nos ensina. Oro em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a todos o carinho. Muito obrigado a todos que estão orando pela equipe do programa Com Fé é Possível. O nosso desejo é que você tenha a orientação da Palavra de Deus para viver uma vida cheia de paz e muita alegria em servir a Deus. Nós queremos convidá-lo a participar conosco na Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. O endereço está na tela. Rua Sidney Guerra, 915. Todas as quintas e domingos à noite temos um encontro com Deus e você será bem-vindo.
Também você que deseja interagir conosco, está na tela o WhatsApp para você mandar o seu pedido de oração, para você fazer a sua crítica, para você demonstrar o seu apoio também. Deus te fortaleça, Deus te abençoe de uma forma plena. Nós agradecemos o seu carinho e até o próximo programa. Na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to?